Vamos lá, mais um vídeo do meu diário de trade. Lembrando que essa conta é uma conta de simulador ainda, pois é uma conta da Ion Prop, que eu estou tentando passar no exame para aí sim ir para o simulador remunerado e tal, e conseguir extrair recursos dessa conta. Esse é o resultado do dia de hoje, tá? A semana estamos assim, 1926, e o dia de hoje, que foi bem produtivo, esse é o resultado final depois de 10 operações. Reparem em um detalhe importante. Muita gente fala sobre taxa de acerto ter que ser alta. E hoje eu tive com uma taxa de acerto bem baixa, de 30% dos trades. Porém, o trade, quando ele está pagando, eu tenho ah, uma mentalidade de segurar esse trade, os trades que estão indo a favor. E os trades que não desempenham ao meu favor, eu gosto de cortar rápido. Tanto é que o meu padrão de stop aqui, ó, stop de 70 pontos, 150, 95, 150, 120, tá? E o trade que eu deixei correr foi um trade maior, que eu piramidei a favor, foi esse o nono trade do dia, das 10h40 da manhã, que é um horário que eu costumo trabalhar bem menor, bem melhor, então por isso também eu alavanco mais e vou piramidando conforme a operação vai desenrolando, o ciclo de mercado, eu entendo que o ciclo é de uma continuidade, eu vou piramidando e tentando extrair o máximo de recursos possível do trade vencedor. Tá? O resumo aqui, ó, basicamente o payoff de 6, então basicamente eu arrisquei 1 para ganhar 6 vezes aquele valor. A média de operações perdedoras de R$ 139, apesar de serem vários trades, com uma média vencedora de 846, sendo que o trade mesmo que pagou mais foi esse último aqui, que pagou R$ 1.750. Tá? Eu já estava com mais contratos. Graficamente foi isso. Tá? O meu risco diário não foi atingido. Eu segui no trade, fiquei positivo no sétimo trade. Eu cheguei a ficar positivo, mas voltou para o 0 a 0. Daquele trade específico, eu acabei ficando negativo novamente, mas foi uma decisão que foi tomada naquele momento. Então, basicamente, foram trades, de forma geral, foram trades que eu utilizei escora de players que estavam vendendo e tinham preços interessantes que eu podia posicionar meu stop lá, que o preço possivelmente iria defender aquele preço para aquele player não conseguir sair da posição naquele momento. Então, eu trabalho contra, né, aquele player específico. Foram várias entradas nesse sentido. Uh, Além disso, eu trabalhei também um rompimento, esse primeiro rompimento aqui. Basicamente, esses foram os três dos dias. Teve uma compra interessante aqui, foi a primeira compra. O mercado até pagou, mas eu saí na proteção. Eu acabei protegendo cedo demais esse trade. Era o primeiro trade do dia. Eu acabei protegendo muito cedo. Aí eu acabei saindo no zero do segundo, dos dois lotes que eu entrei. E ele teria pago muito bem esse trade. Infelizmente, saí. E o trade que eu trabalhei, o rompimento, vejam, são vários trades. Eu gosto de fazer trade também por região. Foi esse trade aqui, ó, uma venda que eu fiz aqui, com 10 contratos. Eu fiz um pullbackzinho pelo volume de price, né? Eu vejo isso. Então eu vendi aqui, eu acabei tomando um stop bem rápido, que foi esse aqui. Ó, deixa eu ver se foi isso mesmo, 10,23. 10,23, isso mesmo. Ó, 150 pontos, 10 contratos, R$ 300. Beleza, e aí nessa hora, o trade seguinte, que foi interessante, que eu acabei fazendo os mesmos R$ 300, mas esse trade eu cheguei a ficar positivo em R$ 700. Que eu vendi aqui, o preço não desenrolou, aí eu comprei. O meu stop eu virei comprador, porque o mercado aqui era às 10h25, era próximo da abertura do mercado americano. Tende, ao longo do tempo, o preço voltar na abertura do dia. Então eu coloquei minha saída na abertura do dia, dessa compra aqui com 20 contratos. Eu acabei conseguindo sair com uma parcial nesse preço, depois eu protegi no zero, na região, na minha entrada. Acabei capturando só 5 contratos, né? Acabei pegando os pontos apenas dos 5 contratos, dos outros 5, dos outros 10. Saí com. Eu tinha saído antes até. Eu fiz uma parcial. Desses 20 aqui, eu fiz alguma parcial. Então eu acabei capturando pouco recurso, mas deu basicamente para pagar aquele stop anterior. E aí sim, o nono trade, que foi também uma venda, e aí eu piramidei a favor. E aí o mercado, de fato, essa rejeição toda dessa continuidade, aí sim fiquei bem tentado a trabalhar de novo nesse rompimento. Já que era um rompimento de vários dias anteriores, inclusive no gráfico diário, gráfico de 60, enfim. Era um bom trade trabalhar na venda. Aí o mercado acabou saindo dessa região toda, e aí eu trabalhei no rompimento desse range e na continuidade desse movimento. Aí eu acabei vendendo aqui, eu vendi aqui 10 contratos.
e aí fui piramidando a favor. Aí eu vendi mais quando ele voltou, ele trabalhou bastante tempo aqui embaixo, ele voltou, eu vendi mais, aí eu vendi mais aqui, aí eu vendi mais aqui pelo volume de price e por escoras, aí eu fui fazendo trade de giro, dentro do meu trade principal, meu stop estava aqui para cima, eu acabei fazendo trade de giro para melhorar meu preço médio, mas aí não eram alvos lá para baixo, eram alvos mais curtos só para melhorar o preço médio. Aí o preço acabou voltando pro meu preço de entrada, ficou brigando nisso, voltou para cima, e na hora que voltou para cá, rejeitou, eu vendi de novo, saí com mais 100 pontos. Essas saídas curtas aqui são saídas com 100 pontos. Então só para melhorar o preço médio mesmo. E aí ele voltou, e aí ele fez essa barra. Essa barra aqui eu achei interessante, mas eu não vendi novamente, eu já estava basicamente no meu preço de entrada, e aí eu queria ver como que ele ia reagir a partir do rompimento que foi o fechamento aqui. Então esse fechamento aqui era importante, que ele trabalhasse abaixo dele. Aí só que nesse momento que ele voltou muito, ele não teve continuidade imediata, nesse momento o meu novo alvo foi nessa mínima, e meu alvo estava aqui para baixo um pouco, tá? Então eu acabei saindo ali quando eu vi chegar naquela mínima. Aí ele fez mais essa barra, aí ele fez uma barra contra, mas ainda nada demais, uma barra pequena, com pouco corpo e tal. Ok, eu tava vendo o fluxo nesse momento, por enquanto não tinha o que fazer, eu tinha que manter essa venda. Aí ele foi, pegou o alvo aqui, o rompimento dessa mínima, pegou um alvo aqui, e eu segurei mais um pouco. Nessa hora eu tava com 25 contratos, eu saí aqui com 20, deixei 5. E aí eu fui fazendo o trailing stop com 5. Aí acabou fechando essa barra na sequência. Eu já achei ruim, porque o alvo era o rompimento dessa mínima mesmo, de fato. Pela minha estatística era isso. E aí eu coloquei o trailing stop acima dessa máxima aqui. Falei, se romper essa máxima aqui, eu já vou ficar desconfortável, eu não vou querer segurar esses outros 5, tá? Já que eu já passei bastante calor aqui nesse movimento contra aqui por bastante tempo, né? Por 40 minutos ali, mais ou menos. Mais ou menos. Não, por meia hora, mais ou menos. Enfim. E aí eu saí aqui com os outros 5 e o preço acabou desenrolando até o alvo final que estava aqui. Mas tava bem próximo e eu não quis pagar para ver esse finalzinho aí. Eu acabei extraindo esse resultado, beleza. Aí o preço ainda desenrolou até mais para baixo um pouco, e aí, quando ele fez esse retorno, eu vendi aqui, ó, novamente, mas aqui eu vendi só 2 contratos porque eu queria piramidar. Foi a última operação. Essa última operação que acabou sendo stop. Só seria stop se o mercado voltasse virasse, né? Podia virar uma volta em V, alguma coisa do tipo. Mas eu preferi vender aqui pelo volume de price. Eu achei um ponto bom de compra aqui no 174,040 e acabei vendendo ali, esperando uma continuidade nesse movimento de queda para o dia todo. Era essa a minha expectativa, com juros para cima, macroeconomia e tal. Acabou que o preço voltou. Ele ficou um tempo ainda brigando aqui, tentando ir para baixo, de fato, até que ele rompe essa região. E aí eu saí com 120 pontos, só estava com 2 contratos, ele não desenrolou. Se ele tivesse desenrolado, eu estaria vendendo mais para buscar essa nova mínima aqui. Mas não deu. E aí eu não fiz mais nada até então. Vamos ver onde que o preço está agora. Aí andou bem de lado, tá querendo voltar. Tentou, os vendedores tentaram nessa hora aqui, nessa barra aqui, tentaram, mas já foram absorvidos imediatamente. Não andou quase nada, né? Nessa segunda venda que fechou perto da mínima, né? Assim como essa barra aqui, ó, parecida. Faz uma correção e tal, fecha próximo da mínima, há uma continuidade. Dá uma tentativa contra, mas há continuidade na sequência. Aqui já não teve continuidade. E já deu stop nos vendidos. E aí o preço tá nessa lateralidade aqui, tentando entender se os compradores vão vencer o mercado ou se os vendedores vão voltar pro dia de hoje aí, nesse fechamento, principalmente do gráfico diário, ó, só para fechar o gráfico diário, deixando o gráfico limpo aqui. Ó, num gráfico limpo, deixa eu tirar as ordens para não ficar essa bagunça. O gráfico diário eu tô vendo esse cenário, basicamente. Tenho expectativa ainda que ele chegue nessas mínimas aqui. Por isso que eu tava vendido, tentando carregar mais, lógico. Poderia dar uma barra, eu tava esperando uma barra como essa aqui, ó, grande, de venda, de 3.500 pontos. Acabou sendo uma barra, por enquanto, né, são 3:30 da tarde. Uma barra aí de 1.800 pontos, uma barra curta. E acabou voltando aí para dentro dessa lateralidade toda. Se for olhar os 5 minutos, ó, ele tá voltando para essa lateralidade, onde eu não acreditava que ele ia voltar mais no dia de hoje. Basicamente essa lateralidade aqui, ó. Então o preço está voltando para dentro desse range. E aí eu já acho feio o mercado querer ficar forçando vendas e tal, não tô vendo muito sentido. A não ser que entre uma barra muito forte vendedora novamente, pensar num tempo gráfico maior, nos 60 minutos, mas ainda nos 60 minutos daria venda só se perdesse a mínima de barras brancas, numa tendência por enquanto de queda, ou uma correção muito profunda, né? Aqui dessa barra inteira aqui, desse range inteiro. Se for pensar num pullback interessante para os comprados, seria essa região aqui, ó, de 2/3, mas que já rompeu. Então, acho feio. Acho legal pensar em vendas nesses níveis aqui de cima.
mas esperaria alguma confirmação aí, não gostaria de vender já de cara não. Então é isso, o vídeo de hoje é esse, deixa aí seu comentário, como é que foi seu dia, e estou aí na luta, nessa continha aí, tentar aprovar ela o quanto antes, para aí sim extrair recurso dela, tá bom? Deixa aí seu like, seu comentário, é muito importante essa nossa troca aí, beleza? Valeu, até o próximo dia.